Amém, glória a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam. Você pode ler comigo esse versículo? Vamos lá juntos? Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam. Você sabia como que as pérolas que as mulheres gostam tanto de usar, que fazem parte dos adornos das mulheres, você sabia como uma pérola ela é gerada? Como uma pérola ela é criada? Eu não sei se você sabe que a pérola é o produto de uma dor. A pérola é um produto de uma dor. Então nas ostras, dentro das ostras, existe uma composição chamada madrepérola. A madrepérola, como se fossem as células ali, que são células de proteção da ostra. E quando entra algo errado, um corpo estranho ali dentro daquela ostra, a madrepérola, ela entra em ação para proteger aquela ostra. E quando ela entra em proteção, quando ela entra em ação para proteger aquela ostra, camadas e camadas de madrepérola são liberadas ao redor daquela substância, seja ela uma areia, por exemplo, e aí o fruto disso, como uma proteção da ostra, é formada as lindas pérolas. Então as pérolas são fruto do sofrimento de uma ostra. Então, queridos, é tão interessante que algo tão lindo como esse é fruto de uma irritação, é fruto de um período de sofrimento que as ostras elas passam. No texto que nós lemos, vou ler mais uma vez para você, 1 Pedro 3,9, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam. No texto que nós lemos aqui, a Bíblia nos orienta o nosso procedimento, como eu e você nós devemos agir quando nós passamos ou quando alguém faz o mal contra nós, quando alguém nos insulta. Então, quando alguém provoca o mal, quando alguém te insulta, como a Bíblia ela diz para nós fazermos, a Bíblia não diz para nós retribuirmos. Então a pessoa te tratou com maldade, e aí você vai lá e trata aquela pessoa segundo a lei, olho por olho, dente por dente. Então, me tratou com mal, a pessoa também vai sofrer o mal do qual eu recebi. Não é assim que a Bíblia nos ordena fazer. Pelo contrário, a Bíblia nos orienta quando você passar por algum tipo de insulto, quando você passar por algum tipo de mal, a Bíblia nos orienta a bendizer. A Bíblia nos orienta a agradecer. Você é esse tipo de pessoa que pode agradecer mediante o mal que alguém te fez ou insulto que alguém está fazendo contra você. Queridos, a Bíblia nos orienta a alegrar. Por mais difícil que seja, é possível. Diga assim comigo, é possível. É possível nos alegrar passando por esses sofrimentos, passando por essas coisas. Parece uma coisa extremamente contraditória, mas quando você passa pelos sofrimentos com alegria, querido, algo está sendo produzido dentro de você. Como as pérolas estão sendo produzidas dentro de uma ostra. Quando nós enfrentamos esses tipos de sofrimento, algo eterno está sendo gerado no seu coração. Peso eterno, como a Bíblia diz. O caráter de Cristo está sendo implantado em nós. E foi por isso que o apóstolo Pedro estava ensinando os irmãos que estavam enfrentando duras perseguições, duros insultos. Os inimigos da igreja naquela época estavam inventando mentiras, estavam falando mal dos irmãos por causa da fé. Os irmãos não estavam sofrendo por causa que eles estavam fazendo mal ou fazendo coisas erradas. Pelo contrário, eles estavam passando por sofrimentos por fazer o bem, por anunciar o evangelho. Em vez desses irmãos pagarem na mesma moeda, o que o Pedro está ensinando para eles aqui, olha, paguem o mal com o bem. Paguem o mal com o bem. Então, queridos, em vez de nós respondermos às injúrias, às afrontas, nós aprendemos com o nosso Senhor a abençoar os nossos inimigos. É possível. Se não fosse possível, o Senhor não tinha nos ensinado. Então os próprios apóstolos, eles ouviram de Jesus o ensino: amem seus inimigos, orem pelos que vos perseguem,
O próprio apóstolo Paulo, ele diz: não torneis a ninguém mal por mal. Quando somos injuriados, bendizemos, agradecemos. Esse deve ser o nosso proceder. Querido, retribuir o bem com o mal. Retribuir o bem com o mal é perversidade. É algo que desagrada ao Senhor. Retribuir o bem com o bem, ou o mal com o mal, é uma questão de justiça. Mas retribuir o mal com o bem faz parte da graça de Deus em nós. Então, queridos, retribuir o mal com o bem é um ato gracioso. É algo que o nosso Senhor fez. E é algo que eu e você, nós devemos imitar. E o Pedro continua dizendo: olha, pois para isso vocês foram chamados, para bem dizer. No meio das mais severas injúrias, no meio das mais severas perseguições, no meio das severas dores, o chamado do Senhor para nós: pois para isso vocês foram chamados, para bem dizer, para agradecer, para receberem bênção como herança. Você querendo ou não, o sofrimento ele vai fazer parte da sua vida cristã. Você querendo ou não, ai pastor, passa de mim esse cálice. Queridos, todos nós vamos enfrentar em algum momento da nossa vida algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor. E a Bíblia diz que isso gera algo em nós. A Bíblia diz que há recompensas eternas, nós receberemos bênção por herança, se nós procedermos da forma que Cristo procedeu. Então, queridos, eu e você, nós somos chamados a suportar os sofrimentos. Diga assim comigo: suportar os sofrimentos. Talvez você conhece pessoas que não conseguiram suportar os sofrimentos de insultos, os sofrimentos de perseguição, os sofrimentos e as tribulações que se levantam contra nós. Talvez você conhece pessoas que naufragaram na fé, pessoas que abandonaram a fé. Então, para que aquela igreja, aqueles irmãos não abandonassem a fé, Pedro se levanta ensinando: suportem os sofrimentos, olhem para Jesus, Ele é o nosso modelo. Eu posso ouvir um amém? Então, meus queridos, o propósito de Pedro aqui é dizer: olha, os sofrimentos que fazem parte da vontade de Deus estão conduzindo vocês para um propósito. E o propósito de Deus é que o povo seja conduzido a Ele. Que os sofrimentos nos levem a Deus. Que os momentos mais difíceis da nossa vida nos conduzam ao Senhor. E hoje, querido, eu estou começando o fim dessa série, porque eu estou dividindo o último S, né? Então lembre que quando eu comecei essa série há um mês atrás, a série Seguindo os Passos de Jesus, nós dividimos didaticamente, né, que são os 5 S's de quem segue os passos de Jesus. Na primeira semana nós falamos sobre, me ajude, primeira semana sobre salvação. Agora sim, que você sabe, agora me ajude, sobre salvação. Na segunda semana nós falamos sobre santificação. Na terceira semana, 2 mensagens sobre submissão. E a última parte desse livro, do ensino aqui, do livro da epístola de 1 Pedro, nós vamos falar sobre os sofrimentos. Os sofrimentos fazem parte da vida do cristão. Por isso o meu tema com você, os sofrimentos do crente. E eu estou dividindo essa mensagem também em 2 partes. A pergunta que eu quero responder com você nessa noite: qual deve ser a nossa atitude no sofrimento? Como eu e você devemos proceder quando nós enfrentarmos momentos de tribulação, momentos à semelhança desses irmãos que estavam passando aqui situações tão difíceis que se levantavam contra a sua fé? O que eu e você nós devemos fazer? Meu primeiro ponto com você, minha primeira atitude com você, uma atitude de alegria. Diga assim comigo: uma atitude de alegria. Versículo 13 e 14. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Queridos, é muito louvável quando eu e você, por praticar o bem, nós somos elogiados. Sim ou não? Sim. Graças a Deus por isso, essa deve ser a nossa prática. É isso que Pedro está dizendo. Invistam a sua vida em fazer o bem. Mas, queridos, mesmo fazendo o bem, mesmo praticando a justiça, nós podemos sofrer talvez nesse processo.
Nós talvez podemos sofrer nesse processo. E qual é a orientação da palavra de Deus para mim e para você? O próprio Senhor Jesus, do qual Pedro aprendeu como discípulo direto, Jesus disse lá no Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 10 e 12: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa. Então o sofrimento é por causa de quem? Pela causa de Cristo. Pela causa de Cristo. Quando pela minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. O nosso Senhor nos ensinou: alegrem-se. Vocês são bem-aventurados quando em meu nome vocês forem injuriados, quando vocês forem insultados, quando vocês forem perseguidos. Queridos, é isso que os irmãos aqui, nessa época, eles estavam passando. Eles estavam sofrendo por pregar uma mensagem que traz vida ao universo. Eles estavam sofrendo como uma consequência. E como consequência disso, eles estavam sendo mal falados. Eles estavam perdendo as suas posses, as suas propriedades, os seus bens eram confiscados. Muitos deles tiveram que se deslocar de sua casa, de sua família, de sua propriedade, para tentar manter a sua vida. Queridos, esses homens e essas mulheres estavam passando por duras provas do Senhor. Estavam passando por duras provas por causa de Jesus. E no meio desse fogo ardente, no meio desse fogo cruzado, a orientação do Senhor para eles naquela época era se alegrar. E essa orientação não mudou. Para quando eu e você passarmos por causa dos princípios, por causa da palavra de Deus, algum tipo de insulto, algum tipo de perseguição, algum tipo de calúnia, algum tipo de difamação. O próprio apóstolo Paulo também nos ensinou tanto sobre a questão dos sofrimentos. Ele disse: olha, se alegrem no meio dos problemas. Você consegue ser esse tipo de pessoa que no meio das mais severas provas, no meio das mais severas tribulações, você está se alegrando. O apóstolo Paulo disse: se alegre no meio dos problemas. Ele também disse: se alegre apesar da difamação, de quando mentiras se levantam contra você. Ele também disse: se alegrem quando vocês estiverem passando por morte, por amor a Jesus. O próprio apóstolo Paulo nos ensinou a cantar nos momentos mais difíceis da nossa vida. A Bíblia descreve numa das prisões de Paulo, que Paulo não ficou preso apenas uma vez. Na prisão de Paulo, quando ele estava juntamente com Silas, a Bíblia diz que à meia-noite se ouvia um som saindo dentro da prisão. Era Paulo e Silas cantando. E o contexto daquele momento era Paulo e Silas cantando depois deles serem severamente torturados. Eles estavam severamente torturados e cantando, levantando ao Senhor, levantando gratidão ao Senhor, levantando um trono ao Senhor. Eles estavam dizendo: Senhor, só Tu és digno, só Tu és digno, só Tu és digno de receber, só Tu és digno de receber. É um privilégio para nós passar esses sofrimentos pela causa do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, no versículo 4, ele diz: alegrem-se. Ele disse: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Vamos dizer juntos esse versículo? Facinho demais para você decorar ele no meio da prova, dizer: eu vou me alegrar sempre no Senhor. Vamos dizer juntos? Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: alegre-se sempre, sempre, sempre no Senhor. Essa carta, queridos, aqui de Filipenses, essa carta de Filipenses, de Paulo escrevendo aos Filipos, é muito interessante o contexto dessa carta. Porque, como eu disse para você, Paulo passou por diferentes momentos preso. E essa carta, Paulo escreve de uma prisão. Paulo escreve restrito da sua liberdade. Paulo está escrevendo para uma igreja: alegrem-se. E eu fico pensando: meu Deus, alguém que está passando por um momento tão difícil da sua vida, alguém que está restrito da sua liberdade, mas Paulo via as coisas com uma outra ótica.
Paulo via com o olhar do céu. Paulo via aquilo com uma outra mentalidade. Paulo via como uma oportunidade de glorificar a Deus, mesmo no meio das maiores provações que ele estava enfrentando. Você pode ser essa pessoa que pode se alegrar diante de Deus no meio das maiores tempestades da sua vida. Como você se comporta no meio das maiores tempestades? É murmurando? É reclamando? É dizendo, por que eu, Senhor? Porque o Senhor não manda praga para o vizinho? Pelo contrário, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu sei que o Senhor está gerando Cristo em mim. Obrigado porque eu sei que o Senhor está gerando óleo. Obrigado porque eu sei que essa pressão está gerando unção. Obrigado porque eu sei que essa pressão está gerando Cristo em mim. É assim que você pode ver os momentos mais difíceis da sua vida. Se você está livre, se você tem Jesus no seu coração, querido, se alegre, se alegre. Mas eu quero dizer para você, nós vamos enfrentar sofrimentos ao longo da nossa vida. E eu quero dizer para você que a nossa felicidade em Deus, ela não pode estar baseada em circunstâncias externas favoráveis, mas ela deve estar baseada sim em uma alegria profunda e constante encontrada em Cristo Jesus. Pode colocar essa frase para mim aí, por favor? É uma frase do Hernandes Dias Lopes, só esqueci de comentar quem é o autor. A nossa felicidade em Deus não pode ser baseada em circunstâncias externas favoráveis, mas sim em uma alegria profunda e constante encontrada em Cristo. Quantos aqui já ouviram falar da história do Policarpo? Levanta a sua mão. Quem já ouviu falar de Policarpo? Policarpo. Uma mão, duas mãos, três mãos. Pirulito do Pais Kids para vocês. Policarpo, querido, ele foi um dos bispos da igreja de Esmirna. E o Policarpo foi um dos discípulos diretos de João. Quem conta essa história é a tradição cristã. O Policarpo, quando ele foi preso por pregar o evangelho, quando ele foi preso e desafiado a negar a sua fé em Cristo Jesus, eles fizeram uma promessa para ele: se você negar a Cristo, você vai ser solto. Mas veja a resposta do Policarpo. Policarpo disse: há 86 anos tenho servido a Cristo e Ele jamais me desamparou. Como eu posso agora blasfemar contra o meu Rei e o meu Salvador? Ok, então você não quer negar Jesus? Você quer ficar com Ele? Então levaram ele para o martírio. E a tradição conta que quando amarraram ele, e ele seria queimado vivo em uma fogueira, quando atearam fogo para queimar o Policarpo, a tradição conta que o fogo não pegou nele, acreditem, que ele não foi consumido por aquelas chamas. E aqueles inquisitores, aqueles torturadores, o que eles fizeram? Já que não morre no fogo, nós vamos esfaqueá-lo. Ele não morreu no fogo, mas ele morreu esfaqueado. Queridos, bem-aventurados são os homens e mulheres que, apesar de caírem mortos aqui nessa terra, mas entrarão pelos portais celestiais como príncipes de Deus. Como príncipes de Deus. Nós somos convidados a esse tipo de fé. Nós somos convidados a esse tipo de fé que está firmado na rocha, que está firmado em Cristo Jesus, que está firmado no Senhor. Então, queridos, nós devemos passar. Qual deve ser a nossa atitude? Nosso primeiro ponto no meio dos sofrimentos, uma atitude de alegria. Nos alegrar no meio dos sofrimentos. Em segundo lugar, qual deve ser a nossa atitude diante dos sofrimentos? Nós entendermos que esses períodos, como a Bíblia diz, leves e momentâneos, eles são oportunidades de Deus para nós. Nós vimos no início do capítulo 3, o Pedro dizendo para as mulheres, foi o tema da nossa ministração semana passada: aproveitem a oportunidade, tenham um espírito dócil e tranquilo, ganhem os seus maridos para Jesus. E da mesma forma agora ele traz aqui a informação para todos, como uma oportunidade, no meio dos sofrimentos, de testemunhar a Jesus. O versículo 15 diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês.
Esses momentos de sofrimento que nós enfrentamos, esses momentos e as situações difíceis, elas não podem gerar em nós revolta. Elas não podem gerar em nós murmuração. Mas nós precisamos crer que Deus, através das situações, está gerando um testemunho interior. Então é nesse momento, é nessa situação que eu e você, nós somos desafiados a defender a nossa fé. Mas não é com unhas e dentes, não é de uma forma agressiva, não é de uma forma que provoque, mas é de uma forma que seja agradável. Então, queridos, eu não sei se você tem esse tipo de percepção, que Deus, não sei se você já falou isso, eu creio, Deus tem propósito no meio desse vale. Quantos aqui já pensaram assim, no meio das realidades mais difíceis da sua vida, você já pensou, creio, Senhor, Deus, o Senhor tem propósito no meio desse vale. Quantos já pensaram assim? Levanta a sua mão. E eu quero dizer para você que nesse pensamento, nesses vales que você entende como um propósito, esse é um lugar de testemunho. Esse é um lugar onde algo de Deus está sendo gerado no seu coração. E esse algo de Deus sairá através da mensagem, sairá através da pregação do Evangelho. E no meio dessas situações, no meio dos sofrimentos, querido, Deus nos habilitará para falar de Jesus. Deus vai te habilitar para falar de Jesus. E uma situação assim aconteceu com o apóstolo Paulo. Então lá em Atos capítulo 24, no versículo 25, a Bíblia diz: quando Paulo se dispôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Qual é o contexto dessa situação aqui que está acontecendo, dessa oportunidade evangelística que Paulo surfou nela? A Bíblia diz que Paulo foi preso em Jerusalém, mas era muito, em torno do apóstolo Paulo, tinha muita movimentação, porque ele era um homem muito de Deus e a mensagem do evangelho, um cara que provocou muito as pessoas. Levaram Paulo de Jerusalém para uma região chamada de Cesareia Marítima, e ali naquele lugar existia um governador chamado Félix, e tanto Félix como sua esposa Drusila, eles estavam encantados com a mensagem do Evangelho. Eu creio que toda essa movimentação gerava muita curiosidade, e esse homem chamado Félix mandou chamar Paulo da prisão para a sua casa, eu imagino para o seu palácio, para que Paulo compartilhasse o evangelho. Então tem aqui, Paulo, olha só as coisas profundas, olha só a defesa da fé, Paulo defendendo a fé, Paulo proclamando o evangelho. A Bíblia dizendo aqui, olha, ele estava discorrendo acerca da justiça, ele estava falando sobre a questão do domínio próprio, ele estava falando sobre a questão do juízo vindouro. Queridos, olha que oportunidade, que porta evangelística que Deus deu para Paulo. Paulo preso e portas abertas para ele proclamar o evangelho, proclamar a mensagem. E não só nessa situação, no versículo 26, diz que o Félix ficava mandando chamar Paulo para que Paulo anunciasse o evangelho. Olha que poderoso, olha que semente poderosa. Paulo, vendo que aquelas realidades, aquelas situações que ele estava passando, aquelas restrições de liberdade, aquelas prisões, aqueles sofrimentos que ele estava passando, tinham um propósito. E o apóstolo Pedro nos orienta como deve ser essa mensagem. Eu devo levantar dizendo de forma grosseira, eu devo me levantar dizendo de uma forma assim que assuste as pessoas? Não. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro no versículo 16, ele falou: aproveite essas oportunidades e façam isso com mansidão e respeito. O objetivo não é nós ganharmos uma discussão. Eu não sei se você já fez isso, mas muitas vezes eu já tentei ganhar discussões. Muitas vezes eu já tentar convencer a pessoa, enfiar a Bíblia na cabeça da pessoa: olha, você precisa crer nessa palavra. E às vezes de uma forma grosseira, às vezes de uma forma impondo. Mas queridos, o Pedro diz: façam isso com mansidão, façam isso com respeito. Eu creio, uma poderosa semeadura foi implantada no coração de Félix e da sua esposa. Então veja, sofrimentos que nós passamos por causa de Cristo, eles são uma porta evangelística para tocar o mundo.
Ai, pastor, eu não queria passar por isso. Mas quando você passar, creia que você pode ter portas abertas para ministrar o evangelho na sua vida. E nós devemos estar prontos. Você deve estar pronto, cheio de Jesus, cheio da palavra. Então quando as pessoas pedirem explicações, me dê explicações bíblicas do porquê você está passando isso. Me dê explicações bíblicas do porquê que você está sofrendo dano sem revidar. É aí que você vai entrar com a palavra. É aí que aquelas pessoas e mulheres, aqueles homens e mulheres que estão cheios de Jesus, eles vão derramar vida na vida das pessoas. Quando eu estava meditando sobre essas coisas, me veio um livro na minha mente, que eu li há alguns anos atrás. O Homem do Céu. Quantos já leram esse livro, O Homem do Céu, a história do irmão Yun? Levanta a mão. Daniel, né? Leu em quadrinho, né? Tem ali na biblioteca. Gente, não vamos deixar só o Daniel, apesar de que ele é um leitor muito culto, ler um livro como O Homem do Céu. Anota aí. Eu tenho muitos livros para passar para vocês. Anota aí. O Homem do Céu. O Homem do Céu. Irmão Yun. Queridos, o que eu lembrei, gente, eu emprestei o livro, alguém não me devolveu. Se for alguém que está no nosso meio, estou brincando, não é nenhuma dica não, que tem muitos anos que eu perdi esse livro, ele é ótimo. Mas não precisa me presentear não, tá? Que eu posso baixar na internet, tá bom? Fica tranquilo. Mas eu me lembrei de uma frase que marcou muito meu coração, do irmão Yun, dizendo. Ele estava preso em uma prisão de segurança máxima, e olha só o que ele disse. Eu não tinha a Bíblia, enquanto meditava na palavra de Deus, que havia decorado e orava com lágrimas pelas igrejas, gritava versículos bíblicos o mais alto que eu podia. Eu queria que todos no corredor da morte ouvissem a palavra de Deus. A realidade desse livro é uma perseguição na China. E esse homem, um homem de Deus que foi duramente perseguido, é colocado numa prisão de segurança máxima, e o que chamou a atenção do meu coração. Graças a Deus, eu e você não passamos por perseguições. Dê glória a Deus por isso. Fale, glória a Deus, Senhor. Oh, Senhor, glória a Deus. Eu fiquei pensando, porque lá ele não tinha sua Bíblia na prisão. Aqui nas prisões, a gente vai e manda a Bíblia para as pessoas que estão presas. Mas lá, como é que ele conseguiu declarar a palavra? Como é que ele conseguia meditar na palavra, sendo que ele não tinha o livro físico? Ele tinha a Bíblia implantada no seu coração, enraizada no seu coração. Queridos, é por isso que eu e você, é por isso que eu quero dar esse recado para os queridos pais, porque é algo que eu posso dizer que tenho autoridade, porque faço isso com os meus filhos. Na mesa, nos cafés da manhã, nós fazemos o nosso café com a palavra de Deus, café com versículos. Eu e os meus filhos, nós temos declarado versículos após versículos. O que é isso? Intencionalidade. O que é isso? Implantar a palavra de Deus nos nossos corações. Porque, querido, pode acontecer comigo e com você, nós ficarmos sem a Bíblia. E aí, o que vai sair de lá de dentro? O que é quando não tivermos mais a palavra? Não sei se você já pensou sobre isso. O que é que vai sair de lá de dentro? Se forem canções bíblicas, amém. Mas algumas canções por aí, a minha vitória tem sabor de mel. E que se o irmão que levantou contra mim, ele se levantar e a vingança não sei lá das quantas. Todo mundo fala que essa música não tem nada de base bíblica. Não é isso que você vai tirar quando você não tiver a Bíblia. Querido, é importante. Josué capítulo 1:8, a Bíblia diz: não cesse de falar do livro dessa lei, medita nela dia e noite. Medita nela dia e noite. Quando nós ensinamos sobre vida devocional, a leitura, primeiro passo aqui, é o começo, é o start. Mas não é só leitura, é também meditação, é também estudo, é também decorar a palavra, ter ela enraizada no nosso coração. E aí é nesses momentos que nós estivermos passando por vales, por tribulações, por sofrimentos, se alguém pedir a razão da sua fé, aquilo vai sair de dentro de você.
Você vai dizer: eu entendo, eu compreendo os propósitos do Senhor e eu sei que é para a glória de Deus. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que esses vales que eu estou enfrentando é por causa de Cristo. Eu amo a Cristo, por isso estou passando, enfrentando isso. Uma oportunidade evangelística está se abrindo naquele momento. Eu posso ouvir um amém? Então, quanto à importância da palavra de Deus estar presente no nosso coração. Então, já falei de duas atitudes: da atitude de nos alegrar diante dos sofrimentos e da atitude de entender como uma oportunidade os sofrimentos. Em terceiro e último lugar, para nós orarmos. Qual deve ser as nossas atitudes diante do sofrimento? Uma atitude de receber a graça de Deus através dos sofrimentos de Cristo. Receber a graça dos sofrimentos de Cristo. 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 17, a Bíblia diz: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Queridos, eu e você, nós somos chamados a viver de acordo com esse padrão, que é um padrão muito elevado. É o padrão de Cristo. A ideia, queridos, não é que Deus quer o seu sofrimento. Não é essa a ideia. Pastor, Deus quer o meu sofrimento. Querido, o que Deus quer é que quando você passar por esse momento, o que saia de dentro de você seja a prática da justiça. Seja a bondade do Senhor. Seja o entendimento de que aquilo que você está fazendo, mesmo passando pelo sofrimento, seja o correto. Que Jesus encontre a vida dele em você e através de você. Queria te dar 2 exemplos aqui. Um sofrimento por fazer o bem e um sofrimento por fazer o mal. Então, o que seria, pastor, o sofrimento por fazer o bem? Vamos supor que alguém falou mal de você. Alguém falou mal de você no trabalho. Alguém levantou uma calúnia, uma difamação acerca do seu caráter. E foi um fato errado, foi uma fake news. Foi algo realmente escandaloso a seu respeito. E a forma como você se posicionou, aqui onde está o X, sofrer por fazer o bem. A forma como você posicionou. Então você decidiu: o meu Senhor não revidou. O meu Senhor sofreu dano. O meu Senhor, ele sofreu injustamente. O meu Senhor, ele foi caluniado. O meu Senhor não revidou. Quando você toma essa posição, essa atitude de não ganhar, né? Porque tantas vezes, como eu falei, muitas vezes a gente quer ganhar, a gente quer dizer, a gente quer prevalecer, a gente quer dizer que a gente fez o certo. Queridos, deixa a justiça de Deus te cobrir. Deixa a palavra de Deus te cobrir. Se você fez o certo, se você fez o correto, deixa a justiça do Senhor te cobrir. Só isso. Quando você faz isso, quando você decide sofrer o dano, o que é que você ganha? Você constrói, você cresce na fidelidade com o Senhor. Você cresce na fidelidade com o Senhor. Agora imagine você sofrendo por fazer o mal. Aí esse tipo de sofrimento aqui, querido, não é o ideal. Imagine que você participe de repente de uma fraude, você de repente participe de algo errado, né? Eu gosto de falar uma frase que até o Marcos Rai, né, que foi muitos anos aqui da nossa igreja, ele sempre dizia que quando você quebra um princípio, aquele princípio tem o poder de te quebrar também. Então imagine que você participou lá de uma falcatrua, de uma corrupção, e você sofre uma punição. E você sofre uma demissão, você sofre um processo judicial, você sofre uma vergonha por aquilo. Querido, esse tipo de sofrimento aqui, esse tipo de sofrimento ele é merecido. Porque foi fruto de uma desobediência, não é sofrimento pela causa de Cristo, não. Deus não se alegra com esse tipo de situação, de princípio quebrado aqui. Então, queridos, não é propósito de Deus que você sofra por sofrer. Não é propósito de Deus que você sofra por sofrer. Mas é a vontade de Deus, queridos, que no meio dos sofrimentos você seja encontrado fiel. Que no meio dos sofrimentos você permaneça em obediência.
Que no meio dos sofrimentos você não abandone a sua fé, dizendo que cruz que está pesada, vou abandonar a fé. Não. O propósito de Deus é que Ele esteja te conduzindo, você esteja sendo conduzido a Ele, seja conduzido ao coração dEle. O versículo 18, como encontrar a graça no sofrimento de Cristo? O versículo 18 diz: pois também Cristo, então veja o modelo do nosso Senhor, pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, os justos pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Vou ler mais uma vez esse texto. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. 3 gatos pingados falaram amém ali, vocês estão de parabéns. Que eu estou lendo aqui o plano de salvação, o plano de redenção. O justo pelos injustos sofreu no nosso lugar, para que eu e você tivéssemos vida. Queridos, nós temos aqui agora Jesus não apenas sendo um modelo de submissão, mas nós também temos aqui um modelo de sofrimento. E o sofrimento do nosso Senhor foi um sofrimento substitutivo. É assim que os estudiosos da Bíblia dizem. Jesus, Ele te substituiu. Jesus, Ele levou sobre Ele pecados que não eram deles, não era dele. Naquela cruz, era eu e você que era para estarmos lá, mas ali, por amor ao Senhor, por causa do Senhor, Cristo passou por todo tipo de afronta, por todo tipo de insulto, por todo tipo de perseguição, por amor ao Pai. Ali o Senhor nos substituiu, Ele levou os nossos pecados, ali o Senhor rasgou o escrito de dívida que havia contra eu e contra você. Em 2 Coríntios capítulo 5, 21, a Bíblia diz: Deus tornou o pecado por nós, e aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que Cristo fez por mim e por você, Ele nos cobriu, Ele nos substituiu. O justo, o que não havia pecado algum, cobrindo o pecado dos pecadores, dos injustos, dos infiéis, dos que estavam separados de Deus. Então a Bíblia diz que Cristo é o caminho de volta para Deus. Os nossos pecados nos separam do nosso Deus. E a oportunidade que nós temos de nos reconciliar, de sermos reconduzidos a Deus, está em Cristo Jesus. Jesus já pagou o preço. Jesus já levou sobre si. Jesus já sofreu em nosso lugar. Ele é a justiça de Deus por mim e por você. Um novo e vivo caminho foi aberto para que eu e você possamos passar pelo seu sangue. Ele sofreu por você, Ele morreu por você. Não poderíamos deixar de dizer isso sobre o exemplo do nosso Senhor. E eu queria concluir contando para você a história de uma missionária, da Ellen. Pode colocar a foto da Ellen aí. Queridos, a Ellen ela está refugiada hoje, mas ela é do Eritreia. No Eritreia, um país do continente africano, hoje é classificado a Eritreia como o 6º no ranking de perseguição contra cristãos. E a Ellen, muito apaixonada, encontrou Jesus e muito apaixonada por Cristo, ela falou: eu prego o evangelho em todos os lugares. E a mensagem dela: por favor, se voltem para Deus. Por favor, se voltem para Jesus. Por favor, encontrem Jesus. E ela, uma vez na rua, os policiais a abordaram e disseram: toma atenção, toma cuidado, minha amada. Tome cuidado, minha querida. Você não deve pregar na rua. E ela disse: como eu posso? Como eu posso deixar de anunciar? Como eu posso deixar de anunciar essa mensagem, essa vida? Eu sou seguidora do Senhor, eu não abro mão dessa mensagem. Ele diz: no ano de 2003, a Ellen, ela não era apenas pregadora do Evangelho, mas também ela cantava, ela também era ministra, de louvor, e ela gravou um vídeo com uma canção. E esse vídeo tomou uma proporção que ela não esperava, teve bons resultados, muitas pessoas adquiriram, aquilo foi distribuído. Então ela feliz por divulgar a mensagem, mesmo num país que não pode pregar o evangelho.
E aí o que aconteceu? Numa batida policial na sua casa, o que encontraram lá? Uma prova cabal contra ela. Encontraram o disco. E ali não teve saída. Os policiais, as autoridades que a estavam investigando, prenderam a Ellen. E essa história conta que a Ellen, queridos, passou por diversos tipos de torturas por amor a Jesus. Quando ela chegou na prisão e ela começou a ver os irmãos, ela começou a encorajar os irmãos, aos que estavam doentes, orando pelos doentes. Só que ela causou muitos problemas na prisão. E aí eles tomaram uma decisão, mandar a Ellen para um outro lugar e prender a Ellen dentro de um container. Sabe esses containers de transporte de coisas, né, que os navios levam? Prenderam a Ellen por 2 anos. E por 2 anos consecutivos torturaram a Ellen de todas as formas. Ellen, negue Jesus, assine o documento, negue Jesus. E ela diz, não, eu não nego o Senhor. Uma vez levaram a Ellen para o hospital, dada como morta. Mas ela diz, eu não nego o meu Senhor. Eu não nego o meu Senhor. E certa vez a Ellen em crise, tentando entender por que, Senhor, todas essas torturas. Ela disse o seguinte, apesar de tudo, eu ouvi a voz de Deus muito claramente. E ela perguntou para o Senhor, Deus, o que é bom nessa tortura? E ela disse, na tua palavra está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em ti. Deus, o que é bom nisso? E o que veio no coração dela, o que testificou no coração dela foi o seguinte, ela entendeu que sofrer por Cristo pode ser um presente de Deus para nós. A história da Ellen é tão impactante, que eu gostaria que você ouvisse um pouquinho mais sobre a história dela. Ellen é uma cantora cristã eritreia que ficou presa durante 2 anos em containers marítimos simplesmente porque não quis aceitar a pressão do governo para negar a sua fé. Ela foi terrivelmente torturada e quase morreu. Não teve um julgamento necessário. Seu país, Eritreia, viola completamente os direitos humanos de seus cidadãos. Desses, acredita-se que 2.000 sejam cristãos. Na Eritreia, Ellen foi presa por causa de sua fé. Enquanto estava na prisão, foi cruelmente espancada. Esta é sua história. Um poder sobrenatural. Não sabia dizer se havia pessoas orando por mim ou não enquanto estava presa, mas eu sentia o poder. Estava além do nosso entendimento. Mesmo sendo tão difícil, eu sabia que alguém estava orando por mim. A paz invade o coração de Ellen. Enquanto eu estava na prisão, um guarda me chamou e me agrediu muito. Quando eu voltei pro container, eu recebi muita paz. A paz e a alegria eram impressionantes. E eu comecei a rir e a gargalhar. Meus amigos de prisão ficaram confusos e me disseram: Ellen, o que é de errado com você? Não há motivos para rir? Eu respondi que não sabia por que eu ria, mas que simplesmente sentia paz dentro de mim. Conduzida à oração. O período em que estivemos na prisão foi realmente difícil, mas nós tínhamos paz e orávamos 6 vezes por dia. Acordávamos 3 vezes à noite e orávamos 3 vezes durante o dia. Fizemos isso todos os dias e noites durante toda a minha sentença. As circunstâncias nos conduziam à oração. Outras pessoas oravam por eles. Era uma situação tão difícil que, sem oração, não haveria nenhum modo de sobreviver.
Eu estava ao lado de muitos cristãos que foram ajudados pela oração. Isso porque acreditava. Mas sabíamos que outras pessoas oravam conosco. Eles foram abençoados. Havia outros presos conosco que não conheciam o Senhor. Eles estavam lá por diversas razões. Eles ficaram muito felizes ao nos ouvir cantar e orar e disseram que foram abençoados e foi uma experiência incrível. Depois de ser solta da prisão, Ellen recebeu asilo político na Europa. Após se recuperar, ela escreveu um livro sobre sua experiência e a injustiça na Eritreia. Ela continua a orar 6 vezes por dia por aqueles que permanecem presos. Ore por nossos irmãos e irmãs. Ore pela Eritreia. Aleluia, aleluia. Queridos, quais são as nossas atitudes diante do sofrimento? Nós devemos nos alegrar, nós devemos reconhecer no meio dos sofrimentos uma oportunidade e nós devemos receber a graça dos sofrimentos de Cristo. Isaías capítulo 53, 10, a Bíblia diz: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Nós precisamos entender que nas nossas maiores lutas, nas maiores adversidades que passamos, olha o que produziu no coração dessa mulher. Ela disse: todas aquelas pressões, todas aquelas oportunidades me levaram à oração, me levaram para mais perto de Deus, me conduziram ao Senhor. E eu creio ser da vontade do Senhor, por mais que venhamos a passar ao longo da nossa vida alguns sofrimentos que são intencionais e alguns sofrimentos que são propositais do céu para a nossa vida. Queria que você ficasse em pé no seu lugar.